Olá, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Na última aula a gente estudou as equações diferenciais lineares e de ordens superiores. E agora nessa aula a gente vai dar continuidade a esses estudos, onde a gente vai estar vendo equações diferenciais lineares de ordens superiores, equações diferenciais lineares com coeficientes constantes e equações diferenciais lineares não homogêneas. Vamos lá, vamos começar com equações diferenciais lineares de ordens superiores. A forma geral dessa equação é a que está dada aí para vocês na equação 1, certo? A gente vai sempre considerar essa equação para equações diferenciais de ordens superiores. Onde esses A's aí, esses AI's, né, com I aí variando de 1 até N, são funções contínuas de x, ok? Quando B é a função nula, essa equação 1 ela é chamada de linear homogênea de ordem superior. Caso contrário, né, caso B não seja nula, a equação é chamada linear não homogênea. Então vamos lá. Vamos ver uma definição. Essa equação, né, que é a mesma equação que nós vimos anteriormente, onde B aqui é nula, certo? Porque nós agora vamos trabalhar com equações homogêneas. Então, onde A e I são funções contínuas, ela é chamada de equação linear homogênea associada à equação 1. Na maioria dos casos, a gente sempre trabalha com o EDO linear de ordem 2, porque facilita as nossas contas, certo? Mas isso aí pode ser estendido a qualquer outra ordem, enésima ordem, certo? Ok, então a gente vai estar trabalhando com essa equação linear de ordem 2, cuja sua homogênea associada vai ser a mesma equação, só que o B ali, a nossa função B, vai ser nula, certo? Então, quando B for nula, a gente está trabalhando com uma função com a equação linear homogênea associada. Por conveniência, a gente vai sempre considerar os coeficientes das derivadas de maior ordem igual a 1, porque isso aí vai facilitar as nossas contas, certo? Então, por simplicidade, a gente vai adotar os coeficientes iguais a 1 das derivadas de maior ordem. Vamos ver aí um teorema, que ele vai ser importante para a gente. Sejam A1, A2 e B funções contínuas no intervalo I. E sendo que esse intervalo ele vai conter o ponto aí x0, certo? Então, a equação y duas linhas mais a1 de x, y' mais a2 de x, y igual a b, possui uma única solução em todo o intervalo y que vai satisfazer as condições iniciais. Y de x0 igual a 0 e y' de x0 igual a y'. Então, vamos lá para uma definição. Essa definição ela é muito importante nessa parte de equações lineares, certo? Muito importante mesmo. Então, procurem guardar essa definição aí, que é a definição de Wronskiano. A gente chama de Wronskiano de duas funções y1 e y2, e nós denotamos aí por w de y1 e y2, um determinante que nós escrevemos como w de y1 e y2 vai ser igual y1, y2, y'1 e y'2. Então, esse Wronskiano aí, esse determinante, está definido para duas funções y1 e y2. Nós podemos estender também essa definição para três funções, y1, y2 e y3. Então, é só a gente montar o determinante com essas funções. O que é que vai diferenciar? Que ao invés da primeira derivada, a gente vai ter que ter a segunda derivada também. Então, a gente vai ter o Wronskiano definido como y1, y2 e y3, y' de 1, y' de 2, y' de 3, y duas linhas de 1, y duas linhas de 2 e y duas linhas de 3. Então, guardem essa definição de Wronskiano, tá? Para calcular o Wronskiano é só a gente calcular determinante, como a gente já aprendeu lá no ensino médio, e lá em Fundamentos 2 também nós aprendemos como calcular determinantes, certo? Então, relembrem lá. Vamos ver aqui um exemplo de como a gente calcula esse Wronskiano. Então, calcule o Wronskiano de y1 igual a cosseno de x e y2 igual a seno de x. Vamos ver o que acontece. A gente vai usar a definição mesmo. O Wronskiano é um determinante. Então, a gente vai precisar, como a gente tem duas funções, a gente vai precisar da primeira derivada das duas funções. Derivada de cosseno é menos seno e derivada de seno é cosseno. Então, a gente só vai montar ali. No lugar de y1, a gente vai botar cosseno, no lugar de y2, seno, no lugar da derivada de y1 menos seno,
e no lugar da derivada de y2, cosseno. A gente vai resolver esse determinante pelo método que vocês já conhecem, certo? E aí, resolvendo isso, a gente vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Só que lá pela trigonometria, isso aí é a relação fundamental. Quanto é que vale cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Vale 1. Então, o resultado desse Wronskiano é 1 para todo x real. Então, não é difícil calcular o Wronskiano, só calcular o determinante, certo? Uma outra definição, vamos lá. Duas funções y1 e y2 são soluções da equação y duas linhas mais a1 de x, y' mais a2 de x e y igual a 0. Se isso aí acontece, a gente tem o seguinte. Φ igual a ky também vai ser solução da equação para todo k real. E ψ igual a y1 mais y2 também vai ser solução da equação, certo? Próxima definição. Chamamos de sistema fundamental de soluções, ou SFS, Sistema Fundamental de Soluções, ou a gente também pode chamar de Conjunto Fundamental de Soluções de um EDO, o conjunto S igual a y1 e y2, onde quem é y1 e y2? São duas soluções linearmente independentes da EDO. Então, sempre que a gente tiver um conjunto de soluções de um EDO que seja linearmente independente, esse vai ser o sistema fundamental de soluções dessa EDO, certo? Guardem essa definição aí que vai ser útil para a gente. Toda solução da EDO é da forma φ igual a C1y1 mais C2y2, onde C1 e C2 aí são constantes reais. O que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a solução dessa equação ela vai ser dada por YH igual a C1y1 mais C2y2, onde C1 e C2 aí são constantes e Y e Y2 são soluções linearmente independentes. Isso é importante, tá, gente? Y1 e Y2 tem que ser linearmente independentes. Lembrem dessa definição lá de álgebra, ok? O que são funções linearmente independentes? Então, lembrem lá. Aí, para o caso geral, né, que nós vimos lá no início, a gente vai ter o quê? Esse conjunto S vai ser y1, y2 até yn e vai ter como solução geral y de h, c1, y1, c2, y2, cn e yn, onde a gente tem aí as constantes reais. Aí agora a gente tem um teorema, certo? Se y1 é uma solução particular, lembrem lá de solução particular que nós vimos nas primeiras aulas. Então, se y1 é a solução particular dessa EDO, então uma outra solução LI com y1 vai ser dada por y2 igual a essa expressão aí. Então, sempre que a gente tiver uma solução particular y1, a gente vai ter uma outra solução que vai ser LI, certo? E dada por essa expressão aqui. Vamos ver um exemplo. Encontre a solução geral de cada EDO, sabendo que y1 é uma solução particular da equação dessa EDO aí que vocês estão vendo com y1 igual a x ao quadrado. Então, a gente vai usar o teorema para isso, certo? O teorema diz o quê? O teorema diz que a gente tem uma solução y2, que é uma solução LI com y1. Quem vai ser essa solução? Dada por essa expressão aí que é dado lá pelo teorema. Então, considerando a nossa EDO, certo? Nós vamos ter que y duas linhas é igual a 3 sobre x, igual a y' mais 4 sobre x ao quadrado, y igual a 0. Aí agora a gente vai substituir lá na nossa expressão da y2. y2, desenvolvendo y2, nós vamos encontrar que ela é igual a x ao quadrado, ln de x, onde esse x aí é maior do que 0, certo? Pronto, então isso quer dizer o que pra gente? Quer dizer que a solução geral da equação, dada lá pelo nosso YH, ela vai ser C1x ao quadrado mais C2x ao quadrado ln de x, ok? Então, assim a gente consegue encontrar a solução geral dessa equação, ok? Agora a gente vai estudar
as equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes constantes. O que é que significa isso? A gente vai considerar primeiro essa equação aí, que é a EDO, certo? E aí a gente sabe, né, que a gente já estudou até agora, a gente sabe que para encontrar a solução geral de uma equação desse tipo, basta que a gente encontre duas soluções linearmente independentes. Então vamos ver aqui um teorema. Se uma função φ igual a e elevado a k1 de x é uma raiz da equação, dessa equação que nós estamos considerando aí, a equação do tipo 5, se somente se K1 é uma solução da equação quadrática K2 mais A1K mais A2 igual a zero. Então, nós temos esse teorema aí. De fato, ele é verdadeiro. Por quê? Se a gente considerar aí uma φ igual a e elevado a K1 de x, a gente vai ter o quê? Quem vai ser a derivada dessa φ? Φ' vai ser K1 e elevado a K1 de x. E φ duas linhas vai ser K2 e elevado a K1 de x, certo? Ou seja, φ vai ser solução da equação de fato, ok? Porque a gente vai ter aí as duas iguais. Então aí a gente vai ter só substituindo as nossas φ's aí na equação. Substituindo, como a gente viu lá no início, né? Substituição da solução. A gente vai obter o seguinte, que K1 vai ser uma raiz da equação, porque a gente vai obter ali uma identidade, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Substituir as nossas φ's e desenvolver a equação. Daí a gente vai encontrar ali que K1 é uma raiz da equação, certo? Essa equação aí que a gente obteve no final, K12 mais A1K1 mais A2 igual a zero, ela é chamada de equação característica da EDO, que nós já estamos acostumados a trabalhar. Então, essa é uma outra definição que vai ser importante para a gente, a definição de equação característica. Vamos ver um exemplo. Determine a solução geral da equação diferencial y2 mais 3y' menos 4y igual a zero. Para a gente resolver isso aí, usando o que a gente acabou de ver, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente associar uma equação quadrática a essa EDO. Então, vou chamar de k ao quadrado mais 3k menos 4 igual a zero. Vou resolver essa equação quadrática do jeito que vocês estão acostumados. A gente pode usar, por exemplo, Bhaskara para resolver essa equação. Resolvendo, a gente vai encontrar duas raízes aí, que são as raízes características. K1 igual a 1 e K2 igual a menos 4. Então, o SFS, lembram lá o que é SFS? Então, o sistema fundamental de soluções da EDO vai ser o quê? E elevado a x e E elevado a menos 4x. Lembrem lá, voltem lá para vocês darem uma olhada na definição de sistema fundamental de soluções, certo? Então, com isso, a solução geral vai ser o quê? YH igual a C1 E elevado a x mais C2 E elevado a menos 4x, com as constantes reais aí, C1 e C2, ok? Agora, dada uma equação diferencial, nós temos a equação característica desse tipo, certo? E aí a gente pode ter três casos diferentes. Vamos analisar esses casos. Primeiro caso, a gente pode ter que as raízes características são números reais distintos, certo? E quando isso acontece, quando as raízes são distintas, o sistema fundamental de soluções da EDO vai ser dado por E elevado a K1x, E elevado a K2x. Por quê? Porque se a gente calcular o Wronskiano dessas funções, esse Wronskiano vai ser diferente de zero, certo? Segundo caso, as raízes características são dois números reais iguais. Então, K1 igual a K2. Se esse caso acontecer, o sistema fundamental de soluções vai ser S igual a E elevado a K1 de x, x E elevado a K2 de x. De fato, vamos analisar esse caso aqui. O que acontece? A gente tem y1 igual a E elevado a K1 de x, que é uma solução da equação diferencial, certo? Agora, para a gente encontrar a outra solução y2, que seja linearmente independente com y1, a gente aplica o teorema que a gente viu anteriormente,
certo? Daí, sendo K1 a raiz com multiplicidade 2 dessa equação, a gente vai ter 0 igual a K2 mais A1K mais A2 igual a K menos K1 ao quadrado e, continuando com isso, a gente vai ter onde A1 é igual a menos de 2K1, a gente vai ter a segunda solução que a gente quer, que é a Y2 igual a Y1, dada aí por essa expressão, ok? E o terceiro caso é o seguinte: as raízes características são dois números complexos conjugados, K1 igual a A mais BI e K2 igual a A menos BI. Nesse caso aí, quando os números são complexos, né, as raízes, a gente tem que o sistema fundamental de soluções dessa equação vai ser dado também ali, ó, daquela forma: E elevado a x cosseno de bx e E elevado a x seno de bx, como a gente vai ver no próximo teorema, certo? O teorema diz o seguinte: se uma função complexa z de x igual a u de x mais iv de x é solução da EDO, então o u de x vai ser a parte real de z e v de x vai ser a parte imaginária de z, certo? Esses dois aí, u e v, vão ser soluções da EDO. Isso é o que diz o teorema. Daí a gente vai ter o seguinte: vamos considerar, lembrem lá de séries, ó, que a gente pode escrever a função e elevado a x como a série de xn sobre n fatorial. Voltem lá para as aulas de séries que vocês vão ver que a gente descobriu isso aí, certo? Daí, se eu trocar x por ix, né, o complexo ali, a gente vai fazer as contas e vai encontrar que e elevado a i de x é igual ao cosseno de x mais i seno de x. A gente vai encontrar essa expressão aí, ok? Que é uma expressão bem interessante. Daí a gente vai ter o seguinte: e elevado a a mais bi de x é igual a e elevado a a de x mais e elevado a ib de x, ok? Aí daí o que acontece? Se essa expressão e elevado a a mais bi de x for solução da equação diferencial, então e elevado a x cosseno de bx e e elevado a x seno de bx também vão ser soluções da EDO. Além disso, o que é que a gente pode afirmar sobre o Wronskiano dessas funções? O Wronskiano dessas funções vai ser diferente de zero. É importante lembrar que para uma EDO linear homogênea de ordem maior do que 2, a gente sempre deve usar um procedimento análogo, né? Só vai ficar um pouco mais complicado porque a ordem da EDO vai ser maior do que 2, mas o processo é o mesmo, ok? Então vamos ver. Dado uma EDO de ordem n, escrita dessa maneira, a gente vai denotar essa função aqui, L caligráfico de n, ok? Então essa função vai ser dada por essa forma. O que é que a gente tem sobre isso? Se a equação característica dessa EDO, Ln, né, L caligráfico, for zero e possui n raízes distintas, o que é que acontece? O sistema fundamental de soluções dessa EDO vai ser dado por essa forma aí: e elevado a k1 de x até e elevado a kn de x. O que é que a gente tem mais? Se a equação característica dessa EDO possui uma raiz real com multiplicidade menor ou igual a n, então o sistema fundamental de soluções contém m funções, que estão dados aí desse tipo. E se a equação característica da EDO possui um par de raízes complexas conjugadas, sendo que a multiplicidade m dele tem 2m menor do que n, então o sistema fundamental de soluções dessa EDO contém 2m funções, que é como está dado aí para vocês. Vamos ver um exemplo de como a gente trabalha com essa EDO aí, L, tá? Então, encontre a solução geral da EDO L de 6 de y igual a 0, sabendo que menos 2, 0, 0, 3, 3 e 3 são as raízes características dessa equação. Vamos lá. Quem vai ser o sistema fundamental de soluções dessa EDO? Ele vai ser dado por... A gente vai colocar ali as raízes, né? E elevado a menos 2x,
e elevado a 0x, x e elevado a 0x, e elevado a 3x, x e elevado a 3x, x ao quadrado e elevado a 3x. Observe que para a gente montar esse sistema de fundamental de soluções, a gente vai ter que considerar os casos que a gente viu, certo? E montando esse sistema, a gente vai ter que a solução geral vai ser dada dessa forma que vocês estão vendo aí. A gente vai acrescentar os coeficientes C1, C2 até o C6, que são coeficientes reais. E agora a gente vai estudar equações diferenciais lineares que não são homogêneas, certo? Vamos ver aí. Então aí a gente tem a forma geral para a segunda ordem da equação que não é homogênea. Lembre que para a equação ser homogênea, esse b aí ele tem que ser zero. Então, se ele não for zero, a equação não é homogênea, certo? Como é que a gente resolve isso? Vamos ver aqui um teorema. Se YG é a solução geral da equação, então YG é igual a YH mais YP, a gente tem o seguinte: YH é a solução geral da equação homogênea associada à equação 6 que nós chamamos lá. Ou seja, o que acontece? A equação lá vai ser igualada a zero, o nosso B vai ser zero. Ou a gente pode ter também que P é uma solução particular da equação 6, ok? Aí a gente vai ver agora um método que é bastante comum na resolução de equações desse tipo aí da equação 6, que é o método conhecido como método de variação de parâmetros, ou o método de Lagrange aí que a gente usa para resolver EDOs lineares não homogêneos. Vamos ver como funciona esse método. Seja aí S igual a Y1, Y2, o sistema fundamental de soluções da equação 7, certo? Então, a gente vai ter aí a EDO, que é a EDO 7 que a gente está considerando. Daí, a gente vai ter o seguinte: a solução dessa equação 7 vai ser dada por essa expressão aí que vocês estão vendo, YH igual a C1, Y1 mais C2, Y2. E para a gente encontrar uma solução particular para essa equação, a gente vai considerar YP igual a alfa1 x y1 mais alfa2x e y2, onde esses alfa1 e alfa2 aí são funções que ainda vão ser determinadas, certo? Aí o que a gente faz agora? Próximo passo, a gente deriva o YP aí duas vezes e substitui na equação 6. Depois de derivar duas vezes, a gente substitui na equação 6, ok? Daí, por comodidade, a gente vai escrever alfa1 igual a alfa1 de x e alfa2 igual a alfa2 de x. Aí a gente vai substituir. Fazendo essas substituições, né, depois de derivar, a gente vai ter ali y duas linhas de p mais a1 de x, y linha de p mais a2x e yp igual a função b de x. Ou seja, o que isso significa para a gente? Só reescrevendo também ali a equação, certo? A gente vai obter essa equação aí que está bem grande, certo? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alfa' de 1 de y1 mais alfa' de 2 y2 igual a zero. Depois disso a gente vai ficar com a equação que está aí embaixo para vocês. Ou seja, simplificando essa equação, significa que alfa' de 1, y1, y' de 1 mais alfa' de 2, y' de 2 vai ser igual a bx. Aí, desse modo, feito tudo isso, a gente deve resolver esse sistema aí embaixo, que é o sistema alfa' de 1, y1 mais alfa' de 2, y2 igual a zero, e essa segunda equação aí que nós obtivemos, certo? Aí a gente deve resolver esse sistema. E como o Browskiano de y1 e y2 vai ser diferente de zero, significa o que para a gente isso? Significa que o sistema possui uma solução única. Qual é essa solução? Alfa' de 1 de x vai ser igual a essa expressão aqui, ok? Ou seja, vai ser igual a alfa1 de x vai ser igual a integral de u de x dx. E alfa2 de x vai ser igual à integral de v de x dx. Nós vamos ver depois alguns exemplos de como resolver usando esse método de variação de parâmetros, certo? Vamos ver um exemplo agora. Não é usando variação de parâmetros, mas é um exemplo. Vamos ver.
resolva a equação diferencial y duas linhas menos 2y' mais y igual a e elevado a x, ou seja, é uma equação que não é homogênea, ok? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escrever a equação homogênea associada, que é o quê? É só transformar a função ali em zero, né? A função nula. Daí a gente vai partir para resolver a equação quadrática associada, né? Então vai ser k ao quadrado menos 2k mais 1. Resolvendo essa equação do jeito que vocês preferirem, a gente vai ter as raízes k1, que vai ser igual a k2, que vai ser igual a 1. Ou seja, as raízes características são iguais. Se as raízes características são iguais, a solução da equação homogênea vai ser YH igual a C1e elevado a x mais C2x elevado a x. Daí o que acontece? A gente vai escrever y de x igual a e elevado a x, y2 de x igual a x elevado a e elevado a x e g de x igual a e elevado a x. Ok? Daí vamos calcular o Wronskiano dessa função. Quando a gente calcula o Wronskiano de y1 e y2, a gente vai encontrar e elevado a 2x. Então, o que vai ser a nossa IP? Só escrevendo lá de acordo com a função, certo? Então, vai ser essa expressão aí, y1 integral de e elevado a menos integral de a1 de x dx sobre i ao quadrado 1 e 1 ao quadrado. E aí, reescrevendo essa nossa IP, a gente vai ter lá no final IP, que vai ser igual menos e elevado a x da integral de x dx mais x e elevado a x da integral de dx. Resolvendo essa integral, que vai ser a nossa IP? A nossa IP vai ser igual a e elevado a x ao quadrado sobre 2, mais c. Então, por fim, a nossa solução vai ser y de x é igual a c1 e elevado a x mais c2x e elevado a x mais e elevado a x ao quadrado sobre 2. Então, esse é um método que representa aí um exemplo que representa o método de variação de parâmetros, certo? Para equações diferenciais lineares não homogêneas. Bom, nós chegamos ao fim da disciplina Cálculo 3. Eu espero sinceramente que todos possam ter aproveitado bem a disciplina e aprendido bastante sobre sequências, séries e equações diferenciais. Desejo muito sucesso a todos, até a próxima e muito obrigada!